Caros irmãos, queridas irmãs, hoje nós nos reunimos aqui nesta igreja, nossa igreja matriz, nossa igreja paroquial, para celebrarmos a solenidade de Pentecostes, a missa da vigília, que, como vocês podem ver, em alguns aspectos se assemelha à vigília pascal, justamente porque Pentecostes é uma das solenidades mais importantes do ano litúrgico, depois da Páscoa e do Natal. E hoje se conclui o tempo pascal. Na última missa de amanhã, o círio pascal será apagado e ele só se acende depois, o círio pascal que durante todos estes 50 dias esteve aceso, e ele foi aceso justamente na vigília pascal, ou seja, há 50 dias nós estávamos aqui reunidos, celebrando a vigília pascal, que começa com a liturgia da luz, a bênção do fogo novo, lá na porta da igreja, e se acende o círio pascal. O tempo pascal é um dia que dura 50 dias. Se conclui hoje. Então, amanhã, após a última missa, o círio pascal será apagado para ser acendido apenas na celebração do batismo, que é a nossa primeira Páscoa. Quando nós fomos batizados, nós fomos sepultados na morte com Cristo para ressuscitarmos com Ele. É a nossa primeira Páscoa. E o círio pascal também pode ser acendido por ocasião da última Páscoa de alguém, quando se celebra a missa ezequial, que não é tão comum para nós hoje em dia. O mais comum é a missa ezequial quando morre algum padre, algum bispo, algum diácono, um membro do clero. Mas poderia-se também celebrar a missa ezequial por ocasião da morte de qualquer pessoa. Nessa ocasião se acende também o círio pascal, que é a nossa última Páscoa, é a Páscoa definitiva. Então o círio será apagado, nos lembrando que o Cristo ressuscitado continua presente no meio de nós, já não de modo visível, mas por meio do seu Espírito que habita em nós, com os seus 7 dons, simbolizados, representados pela menorá, por este candelabro que tem 7 braços e que nos lembra a graça septiforme, como diz o hino Veni Creator Spiritus, tu septiformis munere, os 7 dons do Espírito Santo, que são os dons de santificação. Vejam, nós não limitamos os dons, a graça de Deus a esses 7, de maneira nenhuma. Mas é que nós recebemos no dia do nosso batismo e na nossa crisma são consolidados, são confirmados esses dons chamados de santificação, porque nós recebemos a graça santificante e esses dons são de santificação para nós progredirmos na santidade. Mas existem também os dons, a graça de Deus, que são comunicados nos sacramentos, os dons hierárquicos, os dons carismáticos, os dons de serviço extraordinários, são, nós poderíamos dizer, incontáveis, infinitos,
os dons do Espírito Santo, que é criativo e que não se restringe a esses 7 dons, mas são aqueles que a igreja identificou lá no livro do profeta Isaías. Esses dons são os dons que seriam encontrados no Messias, no Cristo. Sobre ele repousará o Espírito Santo. E então são mencionados esses 7 dons. Então, apagado o Círio Pascal, concluído o tempo pascal, nós lembramos a presença de Cristo entre nós, na igreja, nos sacramentos, no nosso coração, os dons do Espírito Santo que nos santificam. O Espírito Santo é o santificador. Como é que ele nos santifica? Nos configurando a Cristo, unindo a nossa vida à vida de Cristo, unindo a nossa história à história de Cristo, unindo a nossa alma à alma de Cristo, para nós crescermos até chegarmos à estatura do homem perfeito. E os dons do Espírito Santo, eles agem ora sobre o nosso intelecto, ora sobre a nossa vontade, ora sobre ambos, simultaneamente. Nós, seres humanos, somos um composto de matéria e espírito, alma e corpo. E a nossa alma é dotada de inteligência e de vontade, são as potências, são as faculdades da nossa alma, que nos assemelham a Deus. Porque nós somos dotados de inteligência e de vontade, é que nós somos livres. Nós temos livre-arbítrio, liberdade para conhecer e amar a Deus. Então, dos 7 dons do Espírito Santo, 3 agem sobre a nossa inteligência. É o dom da ciência, é o dom do entendimento e é o dom do conselho. Esses 3 dons agem sobre a nossa inteligência para nós conhecermos os mistérios de Deus, para nós conhecermos a vontade de Deus. Iluminam a nossa inteligência. Vejam só, a nossa inteligência nos permite conhecer muitas coisas. Com a nossa inteligência, nós podemos estudar história, geografia, biologia, química, física, astronomia, matemática, português. Há tantas coisas que nós podemos aprender usando a nossa inteligência. Mas a nossa inteligência tem uma finalidade principal. Deus nos deu a inteligência para nós conhecermos a verdade que é Ele, para nós conhecermos a Deus. Por isso, lá na Idade Média se dizia aos santos doutores, como Santo Tomás e outros tantos, que a mãe, a rainha de todas as ciências é a teologia. Porque a teologia é o conhecimento de Deus, é a aplicação do nosso intelecto, da nossa razão, do nosso entendimento para mergulhar nos mistérios de Deus, para conhecer a Deus. Lá no céu, na luz da glória, na visão beatífica, nós vamos contemplar Deus face a face, com a nossa inteligência. A nossa inteligência será plenamente saciada na luz da glória, no céu, na visão beatífica. Aqui, nós conhecemos algumas coisas, com a luz natural da razão, com a luz sobrenatural da fé. Porém,
ainda há tantas coisas a respeito das quais nós temos dúvida, tantas coisas que nós desconhecemos, o nosso conhecimento é limitado, tantas vezes nós nos enganamos. Lá no céu, na luz da glória, nós o veremos tal como ele é, e a nossa inteligência será saciada com a verdade que é o próprio Deus. Deus também nos deu a vontade, a capacidade de decidir, de escolher. A vontade tem a ver com deliberação, não é a mesma coisa que o desejo. No dia a dia, a gente usa essas palavras como se elas significassem a mesma coisa, na linguagem coloquial do nosso dia a dia. Então a gente diz assim, por exemplo, eu estou com vontade de tomar sorvete. Mas isso não é propriamente a vontade, porque a vontade é uma potência da alma. Isso é desejo. É o nosso corpo que deseja alguma coisa. Por exemplo, tomar sorvete, comer chocolate ou coisa parecida. Isso é desejo, isso não é vontade. A vontade delibera, decide, escolhe, informada pela nossa inteligência, porque a vontade é uma potência cega. A gente enxerga com a inteligência e decide com a vontade. Há 3 dons do Espírito Santo que movem a nossa vontade. São o dom da fortaleza, o dom da piedade e o dom do temor de Deus. Esses dons agem sobre a nossa vontade, para que a nossa vontade seja conformada com a vontade de Deus. E de todos os 7 dons de santificação, o maior, o mais importante, é o dom da sabedoria. Porque o dom da sabedoria age simultaneamente sobre a nossa inteligência e a nossa vontade, para que nós encontremos o nosso prazer em fazer a vontade de Deus. O dom da sabedoria aperfeiçoa a maior das virtudes, que é a virtude da caridade, o amor, e por isso é também o mais elevado dos dons do Espírito Santo. Então vejam, esses dons que o Espírito Santo nos dá, nos dispõe, é uma espécie de intuição sobrenatural para nós conhecermos e fazermos a vontade de Deus. Por isso aqui são dons de santificação. E é assim que o Espírito Santo age em nós, nos configurando a Cristo por meio dos seus dons, para que as nossas faculdades, para que a nossa alma seja ordenada para Deus, nosso fim último, a fim de nós vivermos para Deus. Também no céu, a nossa vontade será saciada pelo amor infinito de Deus, que se dará a nós. Nós seremos possuídos por Deus e nós o possuiremos. O prêmio dos bem-aventurados, a nossa herança, é o próprio Deus. É o amor de Deus que nos preenche, já aqui neste mundo de modo imperfeito, porque os desejos do Espírito são contrários aos desejos da carne, e nós experimentamos em nós essa luta, como se nós estivéssemos divididos. Nós tantas vezes conhecemos a vontade de Deus, conhecemos a verdade, mas sentimos uma dificuldade de fazer o que Deus quer, como se nós fôssemos partidos, rasgados ao meio. Os desejos do Espírito, os desejos da carne, opostos, contrários.
E fazer a vontade de Deus tantas vezes nos custa, exige de nós esforço. No céu, então, sem nenhuma resistência, nós nos daremos a Deus e Deus se dará a nós e nós seremos preenchidos. E a nossa alma será saciada, a nossa inteligência pela verdade que é Deus e a nossa vontade pelo amor que é Deus. E o Espírito Santo, como diz Jesus, na última ceia, vos conduzirá à plenitude da verdade e do amor no céu. Então o Espírito Santo vai nos santificando. À medida em que nós não colocamos resistência, à medida em que nós cooperamos com a graça de Deus, Ele vai nos santificando, nos transformando. A graça supõe a natureza. A graça não destrói a natureza, mas aperfeiçoa aquilo que nós já recebemos pela natureza. A nossa inteligência, a nossa vontade e assim por diante. Purificando e ordenando tudo para Deus. O Espírito Santo, se nós vamos lá no comecinho do livro do Gênesis, pairava sobre as águas no princípio, quando Deus criou o céu e a terra. A terra era informe e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, como diz a bênção da água batismal, para que elas concebessem a força de santificar, já prefigurando a graça batismal. Nós podemos pensar que Deus criou a água em vista de que ela, no batismo, no sacramento do batismo, se tornasse sinal e instrumento da sua graça. A água foi criada para isso. A água é útil para nós de muitas maneiras. A água sacia a nossa sede, o nosso organismo, o nosso corpo precisa de água. A gente nem sobrevive muito tempo sem água. Quando nós estamos com sede, é sinal da necessidade que o nosso corpo tem da água para realizar os seus processos. A água nos limpa, a água nos refresca, resfria. É um refrigério. A gente até se sente revigorado depois de um dia de trabalho, um dia quente. A gente chega em casa exausto, suado, aí a gente toma um banho, como que a água refaz as nossas forças. É um consolo. É revigorante, né? Mas tudo isso Deus fez para simbolizar a graça recebida no batismo. A água foi criada em vista de ser um sinal e um instrumento da graça de Deus no sacramento do batismo. Assim como nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós nascemos, nós existimos, nós viemos a este mundo para conhecer, amar e servir a Deus. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Nos predispõe para cumprir a nossa missão, realizar o nosso fim sobrenatural, que é conhecer, amar e servir a Deus, tal como a água foi criada por Deus para o nosso bem, sobretudo para ser o sinal e o instrumento da graça de Deus no sacramento do batismo. Vejam como Jesus, no evangelho que nós escutamos, diz: quem tiver sede, venha a mim e beba, e do seu interior jorrarão rios de água viva, simbolizando assim o Espírito Santo prometido que devia ser dado aos que acreditassem em Cristo. E assim Pentecostes completa
o mistério pascal de Cristo, leva à plenitude o mistério pascal de Cristo, assim como o sacramento da crisma completa, aperfeiçoa, confirma o sacramento do batismo. A graça recebida no batismo é aperfeiçoada no sacramento da crisma, que é o sacramento que atualiza o mistério de Pentecostes. Pentecostes acontece na nossa vida sacramentalmente pela crisma, pela confirmação. Na bênção da água, no começo da missa de hoje, nós fomos aspergidos. É dito assim que nós celebramos a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa salvação, da nossa redenção. A Páscoa é uma nova criação. Nós nos tornamos novas criaturas em Cristo. Nós somos como que recriados pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que nos é dado. Então, queridos irmãos e irmãs, celebrando Pentecostes, celebrando o nascimento da igreja, a vinda do Espírito Santo, peçamos a Ele que nós, que fomos criados por Deus por amor, sejamos recriados nele, pelo poder do Espírito Santo, para sermos uma nova criatura, para sermos santos, como Deus é santo. A graça de Deus nos regenere, nos transforme, para sermos homens e mulheres novos. A imagem de Cristo, homem perfeito. Cristo, homem perfeito, pelo poder do Espírito Santo, para que a nossa inteligência, para que a nossa vontade, para que todo o nosso ser se voltem para Deus e nós possamos cumprir o propósito da nossa existência. Nós vivamos, de fato, para o louvor da sua glória, nós vivamos para conhecer, amar e servir a Deus, tal como Ele nos fez, tal como Ele nos criou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.